Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou Bruno Albuquerque. Essa aqui é a nossa crítica com spoilers de Coringa, onde eu vou falar um pouco mais em detalhes o que acontece no filme e vou falar um pouco mais em detalhes o que eu comentei na minha crítica sem spoilers, tá? Então vamos lá. Quais foram os problemas que eu falei na minha crítica sem spoilers que eu achei aqui? Eu falei que existia um problema de exposição de roteiro. Na verdade, é o roteiro, mas a montagem é utilizada porque ele faz um flashback. Há um grande plot twist do filme que eu achei muito legal, cara, muito bem realizado, achei muito bem sacado, muito bem escrito, que é você achar que aquele personagem está interagindo com uma pessoa e lá depois você percebe que ele não está, você percebe que tudo aquilo ali que a gente viu se passou na cabeça dele. E eu até estranhei porque eu tava vendo o filme e tava vendo o relacionamento dele com aquela personagem e eu tava estranhando e tal, tipo, a interação deles, eu achei muito abrupta, ela tava lá só pra ser de fato o interesse amoroso dele. E aí, o filme vai e faz o plot twist e mostra que, na verdade, todo o relacionamento que nós vimos entre os dois não passou de criação na cabeça dele, tudo aconteceu na cabeça dele. Isso foi muito impactante pra mim, eu fiquei uau, eu achei isso muito legal, porque eu não esperava e o filme me pegou muito e resolveu esse problema de desenvolvimento de roteiro que foi esse relacionamento abrupto deles, mal desenvolvido, mal esclarecido. Ele mal entrou na casa dela, já largou um beijão nela, isso eu achei super estranho. Tudo resolvido. Era tudo na cabeça dele, fez todo sentido. Qual é o problema? Eu acho que quando ele entra na casa dela, se senta, ela olha pra ele e fala: sai daqui, seu maluco, você é meu vizinho, o que você tá fazendo aqui na minha casa? Naquele momento eu já tinha sacado todo o resto. Não precisava ele ter feito aqueles flashbacks mostrando que ele estava de fato sozinho quando ele achava que estava com ela. Não é necessário, isso subjuga a inteligência do público e eu acho que poderia muito bem não ter sido mostrado. Mas, como eu falei na minha crítica sem spoilers, eu acho que é um detalhe, é um detalhe muito pequeno em um filme tão grande, tão bem orquestrado, tão bem realizado, tão bem dirigido que é o filme O Coringa. Eu acho que o fanservice do filme é excelente, porque ele é pontualíssimo, pontualíssimo e tem uma função na história. Não é o fanservice pelo fanservice. É extremamente vital para a história, porque é a conclusão de um arco narrativo, que é o que a gente vê, a gente vê o início de um motim na cidade, as pessoas estão num anarquismo completo, descerebrado, todos inspirados pelo Coringa, todo mundo de palhaço e tal, e tudo aquilo ali foi, de fato, de certa forma, causado também pelo Thomas Wayne ao chamar a população de palhaços, né? E isso acabou ocasionando em uma pessoa querer matá-lo, e ele mata ele e a esposa. E isso ocasiona o quê? Na criação do Batman. Então é como se o Coringa criou o Batman diretamente. Isso é um tema muito recorrente dos quadrinhos e dos filmes, que um criou o outro e tal, mas aqui fica muito claro, muito evidente que, de fato, um criou o outro nessa história, nessa timeline, nesse universo desse filme. E o que eu acho muito bacana, acho que foi feito de forma super bacana, assim, bem pontual mesmo, sem abrir para um novo universo e tal. Não. É rapidamente ali, criação do Batman, nós sabemos quem é quem, nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Quando eu vi o casal saindo da ópera e entrando no beco e o cara indo atrás com a arma, eu falei: putz, grila, cara, que legal, o que ele vai fazer aí, né? E eu gosto também dos outros plot twists do filme, porque isso acaba agregando demais ainda no estudo daquele personagem. Ele é um personagem que, primeiro, a gente pensa que ele foi abandonado pelo pai porque a mãe é solteira. Depois a gente pensa que ele foi abandonado pelo Thomas Wayne porque a gente pensa que o Thomas Wayne foi o pai dele. E aí você cria essa ideia de rejeição paterna e tal, que é um tema muito forte, que também é um tema do Ad Astra. E aí depois, e esse já é um grande plot twist. No meio do filme, quando ele lê aquela carta da mãe falando que ele é filho do Thomas Wayne, eu caralho, que foda. Eu achei brilhante, achei sensacional. E aí depois ele subverte essa subversão, mostrando que, na verdade, ele havia sido abandonado originalmente no berço dele, porque ele era adotado, e ele foi abandonado pela mãe, porque ela deixava ele com o padrasto abusivo, que batia nos dois, mas ela saía de casa e deixava ele com o padrasto, apanhando todos os dias, sofrendo bastante. Ele, como eles falam, ficou desnutrido, tava com um trauma muito forte na cabeça. Ou seja, ele foi triplamente rejeitado, né? Ele foi rejeitado pela família, foi rejeitado pela mãe, foi rejeitado pela sociedade, rejeitado pelo emprego. E isso não gera uma identificação. Ele gera uma como é que eu digo, né? Eu acho que é compaixão a melhor palavra. A gente se compadece, pronto. O compadecimento pela situação dele. E isso é primordial pra gente acompanhar o personagem. Porque é muito difícil você assistir um filme, ou acompanhar um filme, uma série, um livro, qualquer que seja, em que o protagonista
protagonista você não se sente apegado a ele de qualquer forma, ou você não se compadece a ele de qualquer forma. Eu sempre uso o exemplo do Guardiões da Galáxia, que pra mim é o que fica mais claro possível. O Peter Quill, ele é um cara, um mulherengo, ele é um pistoleiro das galáxias, um ladrão e tal, mas a primeira cena do filme é ele perdendo a mãe pra um câncer. Quando criança, sozinho, só ele e a mãe, sem um pai, e ele foge porque ele não consegue lidar com o peso emocional daquela situação. Só isso é o suficiente pra gente acompanhar aquele personagem e se compadecer por ele. Aqui no Coringa, a gente não gera uma identificação. Não é que, olha só, o filme está fazendo o público se identificar com um assassino psicopata. Não. Ele gera um compadecimento o suficiente pra você se... Eu sempre quero falar se identificar com o personagem, porque é o termo que eu sempre uso nas minhas críticas. Mas não é identificação. É um compadecimento para que você acompanhe aquele personagem sem sentir ojeriza, ódio, nojo dele desde o princípio. E ele coloca o personagem com situações complexas, ele tem aquele distúrbio de riso e a atuação do Joaquin Phoenix é sensacional porque ele ri chorando enquanto a boca dele tá rindo, é um riso que sai esganado, sabe? Sai e o rosto dele tá com uma completa tristeza. Tudo isso é muito bem construído, eu acho um filme primoroso em tudo isso. Acho o fanservice pontual, acho os plot twists muito interessantes, apesar de ter esse probleminha aí de exposição. E eu acho que o grande problema social do filme, assim, o tema, a temática social, é que eu acho que ele aborda uma questão de luta de classes muito interessante, de classe oprimida, classe opressora, e é muito genial. Cara, eu costumo evitar usar essa palavra, mas é, de fato, genial. Genial ele colocar uma população pobre, sofrida, completamente esquecida, sem recursos do governo, completamente jogada ao léu, se manifestando na porta de um cinema, onde lá dentro os ricos, os grandes burgueses da cidade estão assistindo a tempos modernos e eles estão super se divertindo, todos vestidos a caráter, assistindo a um filme que é justamente sobre luta de classe, sobre o patrão se sobressair ao empregado e extrair dele ao máximo de forma quase escravatória, né? Enfim, escravatória? Existe essa palavra? É muito surreal isso, e quando eu percebi, caramba, que sensacional o que o filme faz aqui. Eu achei muito bem construído. Mas aí que tá, eu acho que ele deixa, até o final do filme, o Thomas Wayne como grande vilão, como um cara ruim mesmo, um cara que realmente ele é um burguês safado mesmo e tal. O que faz parecer que as atitudes do Coringa, do Arthur Fleck, sejam aceitáveis, sejam atitudes ok, ele tá certo, olha só, esse cara merece apanhar, esse cara aí, ó, tá vendo? Ele merece ser assassinado. Caralho, não merece não, tá, gente? As pessoas, nada justifica o assassinato, nada justifica a violência física. Às vezes o filme parece que ele tá induzindo a isso, mas ele não tá. Pra mim ele deixa muito claro que o Coringa é um perturbado da cabeça, ele é um cara, um psicopata mesmo, ele tem problemas mentais, ele tem um comportamento errado. Todas as cenas em que ele mata pessoas são cenas chocantes, nenhuma dessas cenas são cenas engraçadas, o que eu fiquei apavorado no cinema, porque do meu lado, na cabine de imprensa, tinha um cara que tava rindo quando o Coringa matou, na última cena, em que ele sai e o pé dele tá sujo de sangue, ou seja, ele matou a entrevistadora dele lá, a psicóloga, a psiquiatra, e o cara começou a rir do meu lado, eu fiquei apavorado, caramba, tem um psicopata aqui do meu lado. O filme pra mim deixa isso claro, mas é perigoso, porque ele poderia muito bem ter feito um outro desfecho pro Thomas Wayne, sabe? Tipo, mostrado que o cara poderia ser um cara legal, um cara bacana, e que é errado o que o Arthur Fleck tá fazendo com ele, mas não, ele termina o seu arco narrativo, ele morre sendo um cara ruim, sendo um cara que não tá nem aí pro povo, é um cara snob, um cara ruim mesmo. Então eu acho que o filme ele acaba errando nessa dosagem. Eu queria até agradecer ao meu amigo Thiago Araújo por ter me aberto os olhos para isso. Mas, como eu falei, eu não acho que o filme seja culpado pelas pessoas interpretarem ele de forma errada. Não acho. Mas eu tenho medo de que as pessoas façam isso, porque enfim, a gente está vivendo uma sociedade hoje muito complexa, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com spoilers. Lá no meu vídeo sem spoilers eu falei da minha aula gratuita de cinema, então se você quiser estudar cinema, eu preparei uma aula completa onde eu falo sobre direção de fotografia, montagem, cores, direção de som, roteiro, figurino, tudo isso. É 1h10 de conteúdo que já foi visto por mais de 2.000 pessoas. E aí pra você assistir é só você se cadastrar no link aqui embaixo, você vai receber no seu e-mail o link pra essa aula.
tá bom? Mais uma vez também tem o meu grupo, canal do Telegram, onde eu mando áudios diários falando sobre cinema, dando dicas de cinema, onde eu pergunto pra vocês o que é que vocês querem ver aqui no canal, se vocês estão gostando do conteúdo ou não. E, enfim, interajo com vocês de várias formas possíveis, mas principalmente tem um conteúdo exclusivo lá no Galera do Cinema, que é o meu grupo do Telegram. O link também tá aqui embaixo pra você se inscrever. Também tem as minhas redes sociais. Curte esse vídeo caso você tenha gostado. Um forte abraço e vida longa ao cinema.